Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para começar mais uma vez um podcast do Pode Incluir. Como sempre, sou a pastora Renata, pastor Bruno. A gente está aqui para bater um papo com duas pessoas que são muito especiais para nós. Estamos juntos também no ministério e também nessa realidade das famílias atípicas. Mas como a gente sempre fala aqui, a gente começa sempre o nosso podcast com uma oração, lendo um texto bíblico que vai nortear o nosso bate-papo, a nossa conversa. E eu vou pedir o pastor Bruno para fazer essa oração para a gente. Bom dia a todos, boa tarde. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento Sim. maravilhoso, Senhor, onde iremos compartilhar experiências e principalmente da tua palavra, do teu grande amor. Ser conosco, que esse podcast venha trazer muita informação e esperança para muitas pessoas, através Amém. do teu nome e da tua palavra. Amém. Amém. E a gente escolheu um texto hoje para a gente ler, que está lá no Salmo 139, versículo 15 e 16, que diz assim: A minha matéria não foi escondida de ti, quando fui feita em secreto e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra. Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus dias foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem havia nenhum deles. Nós vamos começar com esse texto e depois, dentro desse texto, eu queria fazer uma pergunta, mas eu queria que vocês se apresentassem primeiro, que as nossas convidadas se apresentassem, falassem, né, um pouquinho delas para a gente começar o nosso bate-papo. Então, Ok. Olá, pessoal. Primeiro agradecer, né, a Deus e aos nossos pastores pela oportunidade. Vou dizer que depois de tantos anos é um momento muito importante e muito especial. Poder falar assim sobre a nossa condição é muito, muito importante. Eu acho que é um divisor de águas. Então, eu sou a Jane, né? Muitos me chamam de Jane Flávia. Sou gerente comercial, trabalho na área de vendas. Sou casada há 28 anos com Rony, meu mozinho, que eu sei que está torcendo por nós, né, em oração. Sou uma mãe atípica e hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história. Tenho uma filha, né, que ela vai se apresentar e estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Bom Julinha. dia, gente. Então, eu sou a Júlia. Todo mundo me conhece como Julinha ou Juju, tanto faz, qualquer um dos dois tá ótimo. Eu sou uma pessoa atípica. Tá. E aí, para vocês duas, né? A gente leu esse texto. Sempre quando eu penso no meu filho, eu penso nesse Uhum, texto, né? Que todos os dias do meu filho foram escritos, nossos, de todos sim. nós, né? Mas esse texto é uma realidade para vocês? Vocês têm essa, como que eu posso dizer? Essa certeza que todos os dias, porque às vezes quando as famílias são atípicas, pensa assim, saiu algo errado. Uhum, Mas pela palavra a gente sabe que Deus tem os seus propósitos, né? E sim. esse texto na vida de vocês, como que você pensa nesse texto na vida de vocês? Todos os meus dias foram escritos no teu livro. Você acha que a realidade que vocês vivem, Deus planejou tudo dessa Uhum, forma? Teve um porquê? sim. A nossa vida é pautada pela palavra do Senhor, né? Então, eu me converti, né? Muito nova, muito jovem. E quando eu conheci meu esposo, eu acabei saindo da igreja, mas depois eu reconciliei, casamos, e ele era totalmente ateu, né? Não acreditava na palavra, não acreditava em Deus. E aí casamos. E logo após, né, a gente já tem um planejamento de ter filho, constituir uma família. E quando eu fiz todos os exames, aí descobri que eu tinha uma má formação no útero e ainda tinha infertilidade. Então, aí começa todo o nosso processo, né? É, né? Saber que você, de repente, é estéril não é fácil receber esse diagnóstico. Mas nesse período eu tinha voltado, né, para os caminhos do Senhor, graças a Deus. E aí comecei a minha trajetória realmente de oração pela conversão do meu esposo e também, né, no meu tratamento, né? Assim, claro que a gente tem um desejo de ser mãe. E aí comecei todo esse projeto, né, de
de realmente de saber o que acontece, o que eu teria que fazer e tal. E nisso, meu tratamento, a médica falava que eu não poderia engravidar, seria realmente uma fertilização em outra barriga, coisa que na época era coisa, né, de novela. E aí nisso, quando, né, fiz o tratamento, né, graças a Deus, né, fiquei grávida. E quando Júlia nasceu, e mesmo assim a médica sempre falava de aborto, né? Que eu não teria como comportar um bebê. E aí nisso eu sabia do propósito, como a Renata falou, a nossa vida realmente, nossos dias são contados e tudo tem um propósito. E eu entendi, né, desde lá do processo, né, porque pelos médicos eu não poderia gerar. Então ali já começou um processo na vida do meu esposo. Realmente de saber que tem não só os médicos, pelos médicos não tinha jeito, mas que ele me via orando, os irmãos, né, na época eu era da Igreja Batista do Tirol, a gente tinha célula, sempre eles estavam, né, intercedendo por nós. E aí ele, primeiro mover que ele viu foi isso, né? Então eu creio muito nesse versículo, porque a partir do momento que eu comecei a gerar, despertou nele realmente, assim, A como, fé, né? né? Começou a acreditar, né? Isso, né? E ele é, né, uma pessoa muito inteligente, né? Muito estudioso, sempre me questionava algumas coisas. E eu, né, da minha forma, falei assim, olha, eu não vou conseguir ter todas as respostas para você, né? O que eu creio é que Deus realmente vai fazer um milagre se for da vontade dele. Então, o primeiro passo, né, foi esse. Eu acredito que por esse versículo, né, por esse livro, é isso, que Deus já sabia, né? Então, em momento nenhum eu não ficava duvidando, meu Deus, por que eu, estéril e tal. Não, eu simplesmente, né, busquei. Eu tinha um pastor que me acompanhava também, é um amigo querido nosso, e aí ele falava, né, Janinha, só orar. Não fica debatendo. O Rony é muito inteligente, então Vai eu busquei questionar tudo. isso, eu busquei isso, sempre na oração e sempre fui, né, pautada mesmo na palavra, que Deus sempre tinha o melhor. E eu creio que para a Júlia também, né? Sempre foi a nossa vida sempre norteada na palavra de Deus, né? Bênção. E aí você casou, né? Teve esse processo todo. E a gravidez? Como que foi o processo da gravidez? Foi tranquilo ou você teve uma gravidez mais difícil? Então, pastora, a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi o diagnóstico, né, que eu estava grávida, foi a primeira vez que teve o surto de dengue, né? Então, há 24 anos atrás, não se falava de dengue. Então, foi a primeira vez. E na época eu trabalhava no hospital, né, no Hospital Socorro, e aí, assim, eu fiquei, né, gripada, né, todo mundo tinha sintomas e tal, e aí fui para casa e eu estava muito mal. E aí eu fui, né, lá no hospital, eles falaram, ó, Jane, a gente não pode te medicar, porque você, né, de repente estiver grávida, você não tô grávida, né? Mas todo jeito a gente faz o exame, vai para casa e pelo, né, telefone você liga, não tinha celular assim, igual a gente tem hoje, você Sim. liga e pega o resultado. E eu lembro, né, e a gente sempre muito junto, né, eu, minha mãe, Rony, lembro que eu deitada, né, chegou 6 horas, que eu precisava tomar o remédio, que eu estava muito mal. Chegou 6 horas, eu liguei, o Rony não estava, né, em casa na hora. Quando eu liguei, a atendente falou que o resultado tinha dado mais, né, de 1.000, né? Aí eu falei assim, o que é isso, né? Para mim é uma novidade. E aí, quando ela falou, aí isso pode ser uma gravidez. Aí aquilo eu já melhorei, né? Já foi embora, né? E aí eu falei assim, mãe, ela tá assim, mas será? Eu falei assim, eu não sei. Aí a gente morava no Barreiro, no Conjunto Maldonado, aí o Rony chegou, eu falei assim, vai lá no Enzo Pardini, porque o resultado tá lá. E eu falei assim, mas você já não ligou? Eu falei assim, mas eu não sei. Aí ele buscou e realmente era gravidez, né? Marquei a consulta, levei nessa médica que tinha falado que eu não podia gerar. Mesmo assim, eu fiz o tratamento, né? Um tratamento com uma injeção, né? Que chama Zoladex, para a formação do útero não tinha jeito, né? Mas a endometriose se tratava com um medicamento que é para câncer. Nisso eu tomei no hospital uma injeção tamanho de uma agulha, assim, tamanho de uma carga de caneta, era bem grossa, né? Eu tomava na barriga. E aí eu marquei e fui com ela, eu, o Rony e minha mãe, como sempre, né? O trio. E aí, chegando lá, ela já assustou, né? Não acreditou e falou assim: olha, você tem 99% de abortar. Aí aquilo eu olhei assim, né? Ela não ficou assim, sabe aquela coisa, né? Feliz com... Não, foi bem fria, né? Não sei se realmente ela não acreditava e não quis me dar esperança. E aí
saí de lá, falei assim, não, Rony, eu não quero essa médica mais. Aí procurei uma outra médica. Então, assim, foi uma gravidez muito tranquila. Fiz todos os acompanhamentos. Essa semana até eu estava mexendo procurando um documento. Aí achei, na época, né, eu comprei todas as revistas de neném, né, fiz assinatura. Então, seguia tudo muito bonitinho, muito, né, de acordo realmente com o que eles falavam. E aí eu tinha uma tia que a gente era muito próxima. E essa tia, ela que né, me levou de volta, né, para o Senhor. Então a gente, né, tinha uma ligação muito forte. Ela descobriu o diagnóstico de câncer. E nisso a gente, né, começou o processo, né, eu com minhas primas. E infelizmente ela veio a falecer e foi em dezembro. Eu estava, né, para 5 para 6 meses e voltando do sepultamento eu já tive uma dor meio estranha na van. E tinha eu e minha amiga, a gente estava Você tava de grávida. quantos meses? 5 para 6 meses. Uhum. Então, assim, tava eu e minha amiga, nós duas grávidas. E aí, assim, a gente estava numa van, eu senti alguma coisa assim, a van deu uma freada. Aí a gente achou que seria por causa da freada. Aí fiquei, assim, meio incomodada, né? Fui trabalhar, fiquei 2 dias, fui trabalhar. E aí, lá nesse dia, no meu trabalho, eu senti que a minha barriga fez um movimento diferente e foi tudo por um lado. Aí a Juliana ainda não tinha virado, né? Estava sentada. Aí, não, deve estar, virou, né? Encaixou. Mas eu senti que estava diferente. E aí, nisso, eu comecei, assim, Deus, né? Se tiver realmente alguma coisa, né? Que o Senhor mostre, né? Se eu revele. Eu lembro que eu fui para casa da minha tia, isso foi numa sexta, no sábado, eu fui para lá para ficar com minhas primas e não fiquei legal. E aí, né, orando, aí no domingo, na época ainda o Rony, né, não ia conosco na igreja, eu e minha mãe, a gente ainda foi andando, a gente morava no Maldonado e para quem conhece, né, fomos até o Tirol a pé, a gente gostava de andar. Só que eu não estava confortável. Aí no domingo mesmo, o Ron trabalhava à noite, chegando em casa eu tive um sangramento. E aí já liguei, o Ron trabalhava à noite, e aí já liguei para minha tia, e aí meu tio já, né, falou assim, ó, pega um táxi e vem para cá, sua mãe fica aqui, a gente vai para o hospital. E chegamos no hospital, o médico já me atendeu, parece que todas as mães estavam ganhando neném naquele domingo. Ele falou assim, olha, eu vou te deixar de observação, mas realmente você teve uma redução do líquido. E a gente, se tivesse um UTI neonatal, que a gente já faria seu parto. Eu falei assim, olha, mas como assim, gente? Tava tudo tão bem, minha gravidez foi super, não tive nada assim, enjoo, eu só tive sono, só queria dormir, né? Mas não tinha nada demais, assim, né? De intercorrência, E eu nada. acho que é por isso que eu tenho tanto sono. Mas aí, fiquei lá no domingo, né? Fui no Hospital Belo Horizonte. E aí, na segunda-feira, veio uma outra médica e já falou totalmente diferente. Falei assim, olha, não vamos fazer nada agora, vamos te caminhar para uma maternidade que tem UTI neonatal. E aí, me transferiu, né, para o Otaviano Neves, e lá eles já falaram, não, o melhor lugar é para o bebê ficar dentro do útero, né, a gente vai tentar segurar o máximo. Então, foi isso. Aí, quando eu tomei 2 injeções de corticoide, né, para amadurecer o pulmão, porque ela estava de 29 semanas. Então, 6 meses, né? Era um alto risco mesmo. E aí, só que não deu para mim tomar as 3 doses. Tomei 2 doses de corticoide, porque ela já estava entrando em sofrimento fetal. E aí nasceu, né? E a gente não quis saber também o sexo. Então, aí eu volto lá no propósito, né? A gente estava tão feliz com a gravidez que o sexo pra gente, né? Então, você não vai saber, como é que você vai decorar? Não, a gente começou a pintar tudo de amarelo, o Rony fez uma pintura de um céu no teto, as roupinhas a gente comprava verde, branco, né? Tons assim. Mas não, a gente, né, tá tão feliz que o sexo a gente quer saber só no dia. E aí, quando a Júlia nasceu, e aí eles já, né, com aquele todo aparato, né, com o carrinho para UTI, eles não me falavam. E assim, na hora ia entrar o Rony não conseguiu entrar, ficou nervoso. Sei que foi a família toda lá pro hospital. E aí eles não me falavam o que era. Tirou, eu lembro que a Júlia não chorou. Aí eu super bem, tranquila, conversando, né? Aí o Foi uma médico... cesárea. Sim, uma cesárea. O médico falou assim, olha, se toda mãe ficasse assim, nossa, ajudaria tanto, porque eu fui falando tudo para eles, né? Infecção que eu tive, tudo, relatei tudo. Eu falei assim, olha, que isso é muito importante, porque hoje os prematuros, eles sobrevivem mais devido ao tratamento que a gente faz. Uhum. Porque eles falavam que o prematuro não dá febre, então quando chega a dar é porque já tá no, né? Mas aí a Júlia nasceu
E eles não te falaram nada porque já tinha alguma coisa quando ela nasceu? Não. Ela nasceu, assim, porque ela nasceu praticamente morta. Então, assim, foi muito rápido o processo, assim, que eles tiraram ela e foi a reanimar, né? Então, assim, ela não chorou. E aí, assim, eu sozinho, o Rony não entrou, que ele não conseguiu, porque de última hora eles viram que realmente não era bom ele entrar, né? Eles acharam, não, é melhor você não entrar. Eu acho que eles já sabiam, né? Porque não estava com batimento, não, então eu achava que ela ia nascer, né, realmente sem vida. E aí ela não chorou, e aí foi muito rápido, né, eles são rápidos, e aí eu falei assim, olha, vocês não me falaram o sexo. Aí quando eu vi que ela chorou, eu falei assim, olha, vocês não falaram o sexo. Ah, mãe, como assim? Eu disse, não, eu não sei o que é. Aí ele, né, mostrou muito rápido a carinha dela, assim, é uma menina. Aí eu falei assim, não, glória a Deus e tal. E aí já levaram a Júlia, né? Então, ali começou o nosso processo realmente, assim, de intensificação mesmo por oração. E assim, eu diante de Deus, né, como eu estou aqui agora, eu sou assim, Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor é o dono da vida. Então, da mesma forma que eu gerei, o Senhor vai, né, fazer o que é a vontade do Senhor. Então, assim, e os médicos, assim, sem entender, porque como, né, mamãe, né, tão assim, né, em paz, Tranquila. né? É claro que a gente, né, fica apreensivo, mas assim, não me desesperei, não revoltei. E falei assim, agora é o Senhor, né, Tá. que sabe. E aí a Júlia nasceu, então, qual que é o diagnóstico? A Júlia pode falar, qual que é o seu diagnóstico hoje, Júlia? Que você, Bom, qual a condição que você vive hoje? bom, a gente, como minha mãe falou, a gente não. Depois. Eu acho que minha mãe vai contar isso, mas eu vou dar uma resumida. Quando eu tive mais ou menos 1 ano e meio, a gente foi no Sara Kubitschek, lá acho que é Rádio Gabá, né, mãe? Não, na Amazonas. No Amazonas. Aí, o que acontece? A gente foi lá, minha mãe queria saber o que tinha acontecido, e aí a gente foi correndo pra lá e tudo mais. E aí, na hora que a gente chegou, eu não lembro de muita coisa, né? Porque eu era pequena, eu tinha 1 ano e meio praticamente. Só que aí a minha mãe, ela queria saber o que eu tinha. Tá, só para mim pegar o fio da meada. Uhum. Você falou que o diagnóstico não veio, Não. o que ela vai falar, qual é o Porque, na diagnóstico, porque verdade, não assim, veio quando ela nasceu. Não. porque ela nasceu prematura, foi para UTI, então, assim, até então, era um bebê prematuro só. Então, e eu lembro que lá na UTI, tinham eles colocavam tipo os cartazes, né? 1 mês, 6 meses, os meses de aniversário que o bebê tava lá. Aí eu tô assim, meu Deus, eu vou ficar esse tempo todo aqui. E aí, só que Júlia, assim, ela teve, né, algumas paradas e tudo, mas ela estava evoluindo bem. Só que aí, quando ela tinha, ela nasceu com 1,3 kg, né? Então, ela já estava com 1,7 kg, com 15 dias. Ela já estava sendo introduzida o leite. E aí, com 17 dias, ela teve uma mudança no quadro dela. Porque eu lembro que eu ia todo dia, né? Eu não tive problema nenhum. Cesar, nossa, faria outra, tranquilo. Eu ia todos os dias, ficava lá. E aí, nesse dia, era um sábado, quando eu cheguei lá, eu vi que ela estava muito quietinha. E aí, as enfermeiras não falavam, não podiam falar. Eu falei, olha, mãe, ela estava com uma atadura assim na cabecinha. Eu pensei, que estranho. Aí a enfermeira, olha, conversa com o médico. Aí o médico, né, eu pedi para conversar, e quando ele me falou, olha, a Júlia, a gente não tem certeza, mas caiu muito a hemoglobina dela, a gente está achando que ela teve um problema de alguma hemorragia. A gente viu que não é nada interno, mas a gente está supondo que seja cerebral. Aí eu falei assim, mas como assim? Ela está normal, né? Ele disse assim, não, mas pelo sintoma. E na época, né, tinha um cantor, que era o Herbert Viana, né, daquela banda Paralamas de Sucesso, ele tinha caído, né, não sei se você lembra disso, de avião. E aí, assim, ele foi bem frio comigo, e aí eu voltei para casa, e nesse dia eu fiquei bem triste. Aí à noite eu sabia que a pediatra que estava me acompanhando, que eu tinha me identificado, mas estaria lá. E na época o Ron já tinha ido trabalhar, eu fui, né, pedir meu tio, esse que ficou viúvo, se ele poderia me levar no hospital. Porque o médico tinha falado umas coisas que eu não tinha entendido e eu queria entender. E eu sei que a doutora Denise ia me falar, né? E aí cheguei lá, a doutora Denise, assim, praticamente ela falou a mesma coisa. Só que de uma forma, assim, olha, realmente a suspeita é de uma hemorragia,
né, cerebral, mas a gente não tem como fazer ultrassom porque é sábado, né? E a gente não pode tirar ela daqui. Então vai ter que vir o pessoal para fazer. E aí, na segunda, esperamos, realmente ela tinha tido a hemorragia grau 3 igual grau 4, né? E aí que, né, isso com 17 dias, quase pronta para ir embora, né? E aí nisso, só que quando eles viram realmente o diagnóstico, né, ela já estava bem, ela não tinha, assim, os bebês ficam entubados, Júlia ficou praticamente um dia, tanto que na hora que eu cheguei, né, que eu fui vê-la, e assim, a primeira vez eles mandaram numa outra Júlia, eu falei assim, não é essa Júlia. Aí o Rony falou assim, Jônia, mas você viu ela tão rápido, assim, Rony, mas não é essa. Então, assim, foi para outra Júlia. Então, assim, ela estava entubada, mas naquela hora eu fiz uma oração, né? Peguei e falei, Rony, vamos orar que o Senhor que pode mudar essa situação. E ela ficou entubada praticamente um dia. E não é normal, né? Para um bebê prematuro tão, né, tão severo. E aí, eu falei assim, olha, agora, né, vamos esperar. E nisso o médico falou assim, olha, não, a Júlia não tem necessidade de ficar aqui. Porque o acompanhamento todo agora vai ser fora. Então, igual eu falei com vocês que eu estava mexendo nas coisas, aí eu achei a carta aos pais. Eu ia até trazer, acabou que eu esqueci. Quando ela teve alta. Então, ela teve alta com 22 dias. É Mas raro. mesmo com a hemorragia. Porque não tinha, não, né? Como disse, o Herbert Viana fazia a operação porque era um adulto. Tinha um sangue ali no crânio que teria que ser estancado. Mas o prematuro, o organismo absorve. Então eu fiquei achando, não, vai operar a cabeça dela. Então saímos de lá, a neurologista falou assim: não se faz a cirurgia. O próprio organismo vai absorver, a gente não sabe o tempo. E aí agora a gente não tem como saber o que vai vir aí. Só que nesse ultrassom foi identificar também que a Júlia tinha hidrocefalia. E aí eu falei, mas tem a ver com a hemorragia? Eu falei, não, é uma má formação. Então, assim, aí saímos, né? E eu estava lendo essa semana, né? Foram várias intercorrências que a Júlia teve nesses dias, né, nesses 22 dias, mas o mais sério seria essa hemorragia 3 e 4 e a hidrocefalia. E aí a gente sempre, eu sempre falo que a gente crê em Deus, né? Mas a oração diz, né? Orar mais ação. E aí, assim, como eu trabalhava no hospital, então a gente tinha muito referência de médico e tal. E aí eu tive uma indicação de uma médica, de uma neurologista, né? Doutora Marra. E aí fui nela para a gente, né, saber como que seria. E sempre nós três, eu, Rony, minha mãe, né, e agora a Júlia, então eram os 4. E lá a doutora Marli falou, olha, a gente vai preparar a Júlia para uma cirurgia assim que ela tiver com peso, porque ela saiu do hospital com 1,9 kg. Então a gente vai fazer uma tomografia com uns 4 meses e aí preparar ela com 6 meses, assim, para a gente, porque realmente tem que colocar essa válvula. E aí... A válvula na cabeça. Na cabeça, por causa da hidrocefalia, né? O sangue a gente foi acompanhando e realmente o organismo foi absorvendo. Não teve nada de fazer cirurgia. E aí, nisso, quando a gente fez a tomografia, né, lá no Hospital Socorro, que eu trabalhava, não precisou sedar, que eu também não queria que sedasse, amamentei, vamos ver se ela dorme. Ela dormiu, conseguimos fazer a tomografia e levamos para a doutora, né, doutora Marli. Chegou lá, ela, tipo assim, ela assustou, ela fez assim na cadeira, falou assim, vocês acreditam em Deus? Aí eu falei, claro. Eu falei, então vocês podem começar a agradecer. Porque realmente a Júlia tem uma sequela, né, devido à hemorragia 3 e 4, tem um quadro de paralisia cerebral, foi respondendo a sua pergunta. Primeiro diagnóstico era paralisia cerebral, mas a hidrocefalia ela não tem. Não tem mais, eu não tenho explicação. Então agora o que a Júlia tiver, como ela falou assim, vai ser lucro. Ela ainda disse desse jeito. Porque realmente não tinha hidrocefalia, que era o quase mais complicado. Mais grave, né? E aí, nisso, começamos né, as terapias. Então, há 24 anos, 23 anos atrás, era muito difícil, né? Então, assim, eu acho que o meu primeiro desafio em relação à maternidade, agora ao diagnóstico, foi porque eu tive que sair do meu trabalho. Né? Eu tive que sair do trabalho porque não tinha como ficar levando Júlia, né? As pessoas não tinham... eu não tinha ninguém para levar e também o trabalho não era, como se diz, né? Um problema normal. Você vai sair, levar sua filha fazer terapia 3 vezes por semana.
Então, não tinha, eles achavam que não tinha necessidade, né? Eu conversei, falei, não tem como você ficar saindo todo dia do trabalho 1 hora da tarde. E aí eu falei, então eu vou ter que sair. Então, o primeiro desafio que eu tive realmente, né, foi sair do trabalho, porque a gente não tinha tantos terapeutas, não tinha, era tudo muito longe, né? Eu morava em Barreira, na Savassi, na época eu ainda não dirigia. E era muito caro. Eu lembro que a gente pagava R$ 150 por sessão. Eu falei assim, Há gente. 24 anos atrás. E era ainda. muita grana. Até hoje né? Mas... Imagina, eu não teria que ir de táxi, né? Teria que E ela gastar. fazia qual tipo de terapia? É terapia ocupacional. Era TO, É né? a TO. Porque, na verdade, assim, eles sabiam que ela tinha o diagnóstico, mas ainda a gente não sabia sequela, porque a Júlia, como ela disse, quando a gente chegou no Sara foi uma surpresa, porque eu estava fazendo e estava ficando muito pesada a terapia. E aí, assim, era, né, eles viam que eles identificaram que ela tinha uma dificuldade motora do lado esquerdo, ela não engateou, então ela não tinha a posição de sentada, assim, de E gatinho. só foi descobrir quando chegou nas fases, né? Nas Porque fases. até chegar não dava pra saber. Não tinha. Ela sentava, ela comia. Então, era um bebê que não tinha nada diferente, né? E aí, quando começou realmente, assim, a precisar de engatinhar, né? Não engateou, ela já praticamente ficou em pé. Então, com 1 ano e meio, e assim, ficou muito pesado, né? Só o Juan trabalhando, a gente pagava a prestação de casa. E aí, minha amiga assim, Jane, vai no Sara, que o filho dela tinha tido um problema com um fêmur, né? E ela levou, e lá só leva lá é de graça. Eu falei assim, Sara? E aí fiz a inscrição e disse que era muito difícil. Sei que eles me chamaram com 1 semana. E aí, Júlia já estava com 1 ano e meio, né? Como ela Que disse. foi na onde ela parou. E aí, aí, quando a gente chegou no Sara, né? Não sei se vocês conhecem, né? O Hospital Sara. E aí veio a médica, né? Levei todos os papéis e tal. E a Júlia estava no meu colo. Aí foi contando a história, né? E aí na hora que a Júlia pediu para descer, aí a Júlia desceu e ficou em pé. Aí ela olhou assim, como assim? Aí eu, o quê? Ela fica em pé? Eu falei assim, fica. Para mim não tinha nada de anormal, né? Assim, ela falou assim, fica. Aí ela falou assim, mas o que mais ela faz? Eu falei assim, ela já anda. E aí, assim, lá tem umas cortinas, né? Uns blocos de cortina, ela chamou o pessoal, falou assim, gente, vem ver esse caso aqui. Aí eu falei assim, gente, o que é? Aí, né, ela mostrou no computador e tal. E ela falou assim, olha, a bebê tá em pé e tá andando. E a mãe disse que ela anda. Aí, né, falou assim, olha, você pode colocar ela para andar, pra gente ver? Aí levou a gente para trás da cortina. E aí o Rony ficou, aí eu falei assim, aí ela andou, né, ela tinha uma marcha diferente, mas eles, né, ficaram todos assim olhando, aí, eu pensei, gente, o que tá acontecendo, né? Aí a médica voltou, sentamos, aí falou assim, o que você espera do Sara? Aí eu falei assim, o que eu espero? Eu falei assim, aí eu falei, né, a gente tá fazendo terapia, tá ficando muito pesado, e me indicaram o Sara. Ela disse assim, mas a Júlia não vai precisar de terapia. E aí, lá no Sara, que eu acho que começou toda a nossa, vou dizer, a nossa abertura em relação até o diagnóstico. Sim. Porque, né, eu não vou falar, né, mas assim, eu não sei se a clínica, por ser particular, a gente não tinha muito, assim, clareza do que é. Né? Sabia que precisava fazer terapia, que ia mudar o quadro dela. Que é a fisioterapia, que é terapia, que ela ia ter o movimento, que ela ia andar. Então, no nosso entendimento, era isso. Ela ia fazer a fisioterapia, ia fazer os acompanhamentos, e daí a pouco ia estar tudo normal. Só que lá no Sara que começou. Então, isso com 1 ano e meio. Que aí eu falei assim, olha, a gente vai te acompanhar, vai te passar para um neuro, para uma psicóloga, e foi já todo, assim, nos preparar para falar que realmente Júlia não adiantaria ela ficar fazendo fisioterapia. Que era, e assim, na época eles pegaram, né, nos mostraram, quando a gente foi à consulta com o serviço social, com todo mundo, mostraram um diagnóstico já era um adulto, mas assim, que tinha o mesmo lesão que a Júlia, né, dos dois lados do cérebro, né, então do lado direito é grau 4, do lado esquerdo grau 3. Então, assim, olha, esse é o cérebro de uma pessoa que tem essa lesão, da Júlia, e essa pessoa é tetraplégica. Então, Júlia... É um milagre, É um milagre. né? É um milagre. Então, eles falaram, olha, mãe, né? Hoje o Sara, a gente vai orientar vocês podem continuar sendo assistidos aqui, serão assistidos, mas a gente não tem o porquê ficar fazendo fisioterapia, terapia. A Júlia vai ser
vai se desenvolver e o próprio cérebro vai se organizar em relação a isso, né? Então, assim, de repente eles achavam que ela poderia ter um déficit na audição, na visão. Então, eles foram acompanhando tudo isso. E você tem, Julinha, mais alguma questão em relação ao que essa paralisia cerebral, né, que você teve? Não. Tem mais alguma dificuldade ou é só a motora mesmo? Não, aí Intelectual também. isso. Só um pouco também. Porque, na verdade, aí a gente começou toda a trajetória de escola, eu coloquei ela muito cedo, né? Para ela interagir. Então, era uma criança, né? Que muito feliz, Júlia sempre foi muito feliz, muito, né? Interagia com todo mundo, com todas as crianças. Então, na infância da Júlia foi muito tranquila em relação à convivência, né? Que criança, por isso que a Bíblia fala, né? Que a gente tem que ser como criança, né? A Ela- criança sabe incluir, né? Então, nunca teve problema na infância, nada, nada, nada. E quando, né, ontem eu estava perguntando, Júlia, depois do jardim que a gente falava antes, né, educação infantil, depois é o ensino fundamental. Então, na educação infantil, não teve problema, que era, né, os desenhos e tal. Quando começou a primeira série, e aí eu vejo que realmente, né, a questão da inclusão ainda não existia, não tinha. O próprio Sara, acho que não tinha isso ainda, porque a Júlia não conseguia acompanhar. Chegou na primeira série, ela não conseguia acompanhar. E isso eu ficava com ela nos para-casa, fazia uma escolinha com ela, a gente fazia como professora mesmo, né, uma forma mais lúdica com ela, mas ela tinha uma dificuldade que eu sabia que tinha alguma coisa. Há 22, 24, 20 anos atrás era isso. diferente, né? Isso. Que não tinha aquele suporte pedagógico, né? E você foi se adaptando, né? Sim. Porque com o a Sara história. tinha um pedagogo, mas vamos dizer que era um caso, né, atípico mesmo, que eles ainda não estavam nesse processo que a gente está hoje. E aí eu lembro que aí chegou na formatura, a professora chegou e disse, olha, a gente precisa decidir se a gente vai avançar com a Júlia, se a gente vai voltar. Eu falei assim, como assim voltar? Ela repetir. E aí, assim, fui para o Sara de novo, conversei com a pedagoga, falei, olha, realmente, porque aí ela, de repente, ela vai conseguir aprender mais. Então, assim, a Júlia repetiu, mas não é a repetência que ia mudar. Entendeu? Então, isso aí foi o primeiro desafio na infância também, porque, na verdade, graças a Deus, não criou nenhum trauma nela. Ela fala, né? Não, mãe, meus coleguinhas seguiram, eu não. Mas quando criança, ela não tinha isso. Hoje ela fala, mas quando criança, não. Ela achou estranho, porque eu falei, não, Todo Júlia, mundo mudou de foi. sala, né? Só que aí foi bom que a gente mudou na época, a gente mudou para o Milionários, então, ela Mudou até de isso escola. foi bom, porque ela, né? Mas eu vejo que já foi o primeiro desafio também, né? O segundo, né? O Sim, primeiro foi o sim. trabalho, depois esse. Como assim? Ela vai repetir? E aí chegou o próximo ano, foi numa escola perto de casa, que já tinha uma professora, um pedagogo mais jovem. E aí ela falou assim, olha, por que vocês repetiram? Eu falei assim, o Sara que acompanha, a diretora da escola, a professora falou que, não, eu acredito que não precisava ter repetido não, mas a gente vai avaliar. E nisso era uma escola menor, né, com 8 crianças. Só que ali eu vi que Júlia começou a ficar um pouquinho excluída, daí já estava com, né, 7 anos. Então ali já começa, né, os pré. E eu vi que realmente ali a gente já começou Já a nossa. enfrentava, né? E como é que foi pra você, Júlia, essa fase aí? Quero te ouvir um Bom, pouquinho também. eu lembro. Você começou com 7 anos, você já começa a 7, entender que as aham. pessoas estão te deixando um pouquinho de Sim. lado. Você tinha esse sentimento? Tinha. E, tipo, eu lembro que uma vez a sala era muito pequena, era de 8 alunos só. Aí eu lembro que todo mundo saía da sala. E eu ficava. Aí ninguém vinha atrás de mim. Eu falei assim, ué, gente, por que eu tô sozinha? Aí eu ia pro lado do pessoal, aí eu chegava, e aí, gente, tudo bem? Não sei o quê. Começava a conversar. Aí quando eu começava a conversar, o povo saía de perto de mim. Aí eu ficava, ué, mas o que tá acontecendo? Por que eu tô sozinha? Aí, beleza. Aí eu saía de perto do povo e ia perto de outro pessoal. Aí eu chegava, gente, e aí, tudo bem? Que não sei o quê. Aí eu começava a conversar e tudo mais, não sei o quê. Aí o pessoal saía de perto de mim e falava, ah, gente, eu vou pra sala, né? Porque eu tô sozinha, vou fazer o quê? Eu vou ficar colorindo meu desenho lá bonitinho lá e vou ficar sentadinha lá esperando. E eu lembro que eu tinha uma amiga minha que, inclusive, eu encontrei ela no trabalho um dia desses. Anteriormente, aí eu cheguei pra ela e falei assim, nossa, eu vou me juntar com essa menina, que inclusive é a menina que eu encontrei semana retrasada. Aí eu falei assim, e aí? E eu comecei a conversar, que não sei o quê. Aí ela saiu de perto de mim. Aí eu,
Beleza, né? E Vou. sempre, e assim, isso na educação Sexto, infantil, isso, né? isso, com 7 Tinha, anos. tinha ali já uma resistência com Isso. o que é diferente, né? Sim, Uhum. sim. E teve algum tipo de adaptação, eu falo assim, de material, porque hoje tem muito isso, né? Mas há Não. 20 anos atrás, Não, não não, sei. Não é- tinha nada Esse- disso, né? Não Não. tinha, até mesmo porque nessa época, quando a Júlia chegava, falava, não, mãe, fiquei. Com quem você lanchou, Júlia? Eu lanchei sozinha, depois voltei para a sala. Então, assim, eu sempre fui muito atenta, né? Mãe é muito atenta. Uhum. Aí todo dia, né? Aí e a escola era perto de casa, pessoal, olha, a Júlia está relatando que ela está ficando sozinha. Aí a professora, mas a gente não tem como impor isso para as crianças, né? E aí a gente vai tentar acolher e Não é tal. impor, né? Mas a escola pode trabalhar Sim, isso sim, com mas com as como eu disse, crianças, não né? tinha a inclusão, né? Não tinha. E aí eu lembro que aí voltei para o Sara e falei assim, olha, quem sabe você vai procurar uma escola específica para ela, uma escola para crianças, né? Eles falavam especiais, né? Na época eles falavam para crianças especiais. Eu disse, mas por quê? Qual o problema? Eu disse, não, mas eu acho que de repente vamos ver perto da sua casa. Aí o próprio Sara, né? Te Tinha a escola encaminhou. Amaro, né? Disse, olha, vai lá e para você conhecer essa escola. E aí, quando eu cheguei lá, a escola toda cheia de grade, né? E eu sempre fui muito, gostei muito de estudar, né? E eu olhei aquela escola cheia de grade, que eu vi as crianças, né? Cadeira de roda, a maioria, né? Aí eu falei assim, gente, e não tinha nenhuma criança, assim, com 4 de julho, todas praticamente, né? Não sei se vocês conhecem, né? A escola, Amaro. Não, É perto ali do Flávio, Marcos, perto daquela cavalaria ali. sim. E aí eu nem sei se hoje existe ainda, né? E aí eu falei, voltei e disse, não, ali eu acho que não é caso para a Júlia, porque eu vi que são crianças realmente que não vão conseguir estudar, que ali é uma escola, que é uma escola adaptada, mas que eu vejo que não é o perfil da Júlia. Uhum. E aí, nisso, voltei na escola e falei assim, olha, eu vou trocar a Júlia, porque ela tá ficando muito sozinha. E aí, meu esposo, Jane, coloca numa escola pública. E eu, aquela coisa, né? A escola particular vai ser diferente, vai ser melhor. Coloca numa escola pública, que Júlia vai ter muita criança para ela, né? Interagir, né? E aí, consegui, na época, na escola Duque de Caxias. E nessa época, que começou a questão da lei da inclusão, de ter uma professora para acompanhar. E assim, aí Júlia já estava o quê? Com uns 8. No terceiro? Tava no terceiro ano já. Então, Eu tava assim, com já 8 tinha se anos. passado 2 anos, e assim, ela não repetiu de ano, né, novamente, porque eles viram que realmente não tinha Não tinha como. porquê, né? Isso, O caso era mais de adaptar do que isso, reter, né? né? E ela fazia as atividades iguais, não tinha nada diferente, tempo. E aí, no Duque de Caxias, ela começou a ter uma professora, Eu lembro que e o nome dela era Bernadette. Bernadette, que foi assim, Marca, né? marca, e Marca assim, presente, né? da mesma forma na igreja, né? Então, assim, Júlia começou a ministrar na dança muito nova. E assim, sempre, né, dançando e coloquei no Ministério de Dança, mas assim, na própria igreja nunca teve assim, ninguém chegou para me perguntar, nunca teve um bate-papo, como eu vejo hoje, né? Uhum. Então, ninguém chegou a perguntar o que que a Júlia tem, qual a dificuldade de Júlia, né? Colocava ela para dançar da mesma forma e tal, nas atividades dentro da salinha, ninguém falava nada. A gente foi ter realmente um olhar diferente dentro da igreja quando a gente foi para Amigos de Deus, e começou a Amigos de Deus, eu era da Batista do Tirol e foi um núcleo, né, da Batista do Tirol, que Foi hoje é Amigos de unificado. Deus. Você E é a aí, membra 02, o né? 02. E aí veio uma professora, né, que juntamente com a tia Dilane, que foi a tia Renata, que ela é prima do pastor Ricardo, e ela teve um olhar diferente para a Júlia. Tanto é que Uhum. até hoje ela mora em Portugal, ela sempre, e como é que tá a minha princesa, né? Como é que tá? Ela teve um olhar diferente para a Júlia. E isso Uhum. a gente já estava há anos na igreja, né? Segundo ministério. E aí que ela foi conversar comigo, com o Rony, né, para entender, e aí tentar realmente dentro da igreja começar uma inclusão, né, com o Júlio. E na escola, quando eu mudei para essa Duque de Caxias, tinha escada. Então, assim, Tinha para rampa. a Júlia tinha uma dificuldade, né, Eu descia mais de a rampa do que a escada. e aí logo depois eles fizeram a rampa. Então Uhum. A rampa começou foi, eu acho que uns 2 meses depois. começou-se a acessibilidade, porque a Júlia Uhum. tinha que esperar os meninos sair, né, para ela descer, e na hora de voltar ela tinha que voltar antes, porque criança não tem jeito. É. E Criança tudo aí correndo e é, Aham.
no Duque de Caxias realmente começou ali essa acessibilidade. E quando ela saiu do Duque de Caxias, que ela foi, né, pro Celso, que é uma escola já maior ainda, Nossa, muito maior. lá a Júlia começou a ter muita dificuldade em relação a copiar, a não conseguia. Aí, assim, eu lembro que ela pegava os cadernos, né, dos coleguinhas para copiar a matéria em casa, para terminar. E aí teve uma vez que eu falei assim, Júlia, mas não tem lógica. Ele tem que te dar um papel, alguma coisa. Eu lembro que eu fui conversar na escola e veio, né? Conversei com o diretor e eu sim, não sou de fazer barraco, não. Mas eu sei também que, né, eu já comecei a pesquisar, né? E o Sara também foi na escola. O Sara, na época, a pedagoga do Sara foi para conhecer a pedagoga e para falar um pouco sobre o histórico da Júlia. E isso já no sexto, sétimo ano. E aí o professor olhou para mim e disse, não, mas a Júlia tem preguiça, a Júlia consegue copiar. Aí eu falei assim, não, Aí mas ela... começou. E assim, ela tem, né, como diz, um ranço desse professor até hoje, né? Quem que é mesmo? Esqueci. E É, a questão dela do lado esquerdo. esquerdo, E esquerdo. Eu escrevo com direito. você escreve com direito. Só que ela não copia. Ficou traumatizada. E aí, Ai, assim, eu sempre, realmente, isso a Júlia já com 13, 14 anos. E aí, ela passou, né, entrou no ginásio, aí no ginásio, que, né, assim, com 15 anos, que a gente foi fazer o primeiro, o diagnóstico dela, né, que é o PDI, né, Uhum. para saber qual que era o déficit dela intelectual, qual que era o QI, e aí que viu. E realmente ela, além, né, ela tinha um transtorno não identificado, né? Na época, Antigamente tinha, é, isso já era isso, generalizado. transtorno não identificado. E aí, nisso, quando a gente, né, com quase 15 anos, que foi fazer o primeiro, né? E aí viu que ela tinha uma deficiência intelectual. Uhum. Aí que eu falei, gente, olha pra você ver, a gente já tinha passado, né, o ensino fundamental quase terminando, né? E aí que foi falar, olha, a Júlia teria direito a uma calculadora, a um tempo especial, além do professor de apoio, que ela não teve, só teve o professor de apoio no no Duque de ensino, Caxias, no ensino fundamental. fundamental. Então, esse período todo ela poderia ter tido e não E teve. não teve, E é não um teve. direito. Isso. E aí, no ginásio, que aí que foi, né, foi diferente, que ela poderia ter a prova fazendo numa sala diferente, né, o tempo diferente, a calculadora, as fórmulas. Então, assim, isso já quase formando, né? Vamos dizer que isso é o quê? Júlia está com 23, né? Com 17 anos 7 atrás. anos atrás, praticamente, que eu formei tem 6, É, 7. então, foi assim, uma trajetória que A gente vê que o diagnóstico não impediu a Júlia de fazer nada, né? nada. Apesar Exatamente. dos desafios, né, Júlia? Sim. Uhum. Você estudou, né? Hoje você trabalha. Depois eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como é que tá sendo essa experiência? Mas durante a sua vida, então, no ensino fundamental, também teve esse preconceito? Você teve que Demais. lutar sempre com isso? Sim. É. E eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu estava no oitavo, nono, por aí. Eu tinha o professor que eu não gosto dele até hoje. Que era esse que te Nossa, obrigava, Deus. né? E aí, eu passei, né, de ano, com muito sufoco, né? Eu peguei 8 recuperações, mas passei. E aí, eu pensei assim, nossa, eu vou ficar livre dele, né? Vai ser outro professor. Aí foi o Aí, mesmo. na hora que eu cheguei para ver qual que eram os professores, ele tava lá e falou assim, ah, não, gente, não é possível. Eu falei assim, mãe, me troca, pelo amor de Deus, porque eu não quero não, eu não quero. Você teve momento que você não queria ir para a escola? Quando eu era criança, sim. Que minha avó, ela até ia comigo, porque eu não queria, porque... Eu acho que a gente que é família, a gente quer guardar, né, os Sim, filhos de não ter que passar por esse sim. preconceito. É muito difícil. Eu imagino que tenha sido, né, Júlia? Muito difícil para você foi passar difícil. por essa fase toda, né, da Uhum. infância, adolescência até a juventude, Sim. tendo preconceito, sendo Uhum. deixado de lado. A inclusão não precisa ser alguém especializado que estudou Não. sobre o assunto, precisa ter uma vontade, né, de Não. fazer com que a pessoa faça parte É isso que também. a Jane falou, né? Tem um olhar diferente, né? Para acolher, para adaptar, né? Eu falo assim que eu sou muito radical em algumas coisas. Então eu falo que tudo que você precisar ser imposto,
não é genuíno. É. É verdade. Então, assim, eu não gostaria, glória a Deus que a Júlia hoje está numa vaga inclusiva. Uhum. Mas será que se não existisse essa lei, será que a Júlia estaria nessa vaga? Sim. Entendeu? Então, assim, isso dói na gente, porque a Júlia tem toda a condição. Não é porque ela é PCD que ela não teria condição de estar nessa vaga. Mas, devido à lei, ela está nessa vaga. Então, assim, a mesma coisa. Eu não tenho nenhuma formação na área, né? Humanas, né? Eu formei a área administrativa, depois comercial. Mas, assim, eu sempre tive esse olhar diferente. Eu lembro que na minha época os deficientes eram chamados, né, de tortinho, de aleijado, eles eram escondidos, mas eu tinha uma coleguinha que era deficiente, e lá em casa ela era o único lugar que ela tinha essa abertura, né, a gente nem imaginava o que era isso, né, e eu vejo a mesma coisa hoje, né, acho que é questão da educação, acho que Sim. tudo começa em casa. É você ensinar para o seu filho que nós não somos todos iguais. Deus nos fez cada um. E eu lembro que quando o psicólogo do Gustavo falou, vai chegar uma fase que hoje, na infância, a Júlia não vai te questionar, mas vai chegar uma fase que ela vai começar a questionar Uhum. a E deficiência. foi na fase dos 12. Dos 12, Por né? quê e tal. E eu lembro claramente. Aí ela tá assim, olha, você não vai mentir nada, você vai ter que, ela vai ter que, né, por mais, Entender a né, você vai falar condição. da linguagem na altura dela. Lembro que a gente estava no banheiro, ela, mamãe, minha mãozinha não vai ficar sempre assim? Aí eu lembro que eu sentei no vaso, e conversei, expliquei, e ainda falei, Júlia, isso é uma marca que Deus deixou, até mesmo para você nunca esquecer do milagre que ele fez na sua vida. Uhum. De repente ele poderia ter te curado por completo, mas será que você ia lembrar? Então até isso é uma permissão, porque, né, a gente sabe que Deus, né, opera milagres. Então a Júlia é um milagre. Então será? Então eu falei, Júlia, então isso. Aí a gente tinha, né, essa amiga que tinha uma deficiência, você sabe, a Sarinha e tal. Eu falei, então era para você ser igual a ela, não andar, não falar, ficar só na cadeira, Uhum. né? E é sério, mamãe, sério. Então, assim, foi a única vez que ela perguntou. Questiona. Nunca mais. E depois dessa explicação, eu tinha uma blusa, que eu tenho essa blusa até hoje, que é uma blusa marrom. Que eu ia com essa blusa pra escola o tempo inteiro. Podia dar calor, frio. Que escondia. Nos céus. Porque como era uma escola grande, é uma escola grande, aí eu ia com essa blusa, porque não chamava tanta atenção. E eu ia mais de calça, e tinha short e calça. Só que eu ia mais de calça também, porque aí não escondia. Apesar que a minha perna não aparece tanto, mas aparece mais no meu braço. Uhum. Aí eu ficava assim, eu vou com essa blusa. Uhum. Poderia estar um calor, mas eu tava com a blusa. E ela ficava assim, Júlia, mas por que você vai com a blusa? Eu falei assim, vó, eu vou com a blusa. Uhum. Ela, Júlia, mas pra que você vai com a blusa? Eu vou com a blusa. Aí eu lembro que uma vez meu pai tá assim, Júlia, filha, tá um calor de 40 graus praticamente. Você vai com essa blusa pra quê? Eu falei assim, pai, eu quero ir com a blusa. Meu pai, não, Júlia, pra que você vai com a blusa? Eu falei assim, não, pai, eu quero ir com a blusa porque tem um pessoal mexendo comigo e eu não quero que mexa comigo, então eu vou com essa blusa. Meu pai tá assim, Júlia, pra quê? Eu falei assim, pai, eu vou com a blusa. E eu fui com a blusa. E eu fui nono, oitavo, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro com a blusa. E eu tenho essa blusa até hoje. Mas e depois da explicação que você estava falando, né? Uhum. Que você tem a blusa, mas depois da explicação da sua mãe, você se sentiu mais confortável Sim. com o diagnóstico? Você Sim. entendeu Sim. que né, Deus já tinha feito muitas coisas, né, Isso. para você até ali. E hoje você convive bem com seu diagnóstico? Sim. Hoje eu sou mais tranquila em relação a isso. Uhum. Aí o pessoal fica assim, ai, Júlia, por que seu braço é assim? Eu falei assim, gente, é porque eu tive um problema quando eu era criança, quando eu era recém-nascida e tudo mais. Aí eu dou uma resumida e o pessoal, não, mas você não tem vergonha, não? Eu falei, não, hoje não. Aí o pessoal fica assim, não, Júlia, mas por quê? Eu falei assim, uai, bom, hoje eu já não tenho tantos. Aí o pessoal fica assim, Júlia, mas por que você é assim? Mas por que você anda assim? Ah, mas por que seu braço é assim? Ah, mas por que não sei o quê? Ah, mas... Eu falo, gente, eu sou assim. Eu simplesmente... Aí o pessoal fica assim, mas por quê? Eu falo, gente, eu sou assim. Uhum. E não é um problema. O único Não. resumo que a única frase que eu falo é, eu sou assim. Aí a pessoa fica assim, mas por quê? Eu falo, não, eu sou assim. Simples assim. É isso aí. Eu dou aquela, tipo assim, porque senão o pessoal fica assim, ai, mas coitadinha, ai, que não sei o quê. Porque senão o pessoal fica muito em cima e tudo mais, fica vitimizando. Aí a única coisa que eu falo é, eu sou assim, simples.
Você se Ótimo. aceitou, né, na sua Isso. condição, e você Isso. vive bem com isso, né? Às Sim. vezes eu vejo muito que a condição, né, atípica da pessoa com uma deficiência ou com um transtorno é mais problema para os outros do que para ela Sim. mesma. Eu lembro quando a Tati foi na nossa igreja fazer os treinamentos, ela falou que o cego morando sozinho, as pessoas questionam, mas ele é cego, mora sozinho. E aquilo, ser cego, morar sozinho, não é um problema para a pessoa, às vezes é um Uhum. problema para os outros, Sim. né? Mas as pessoas se incomodam. E hoje você namora, né, Júlia? Sim. É bom falar sobre isso para as pessoas Sim. entenderem que a pessoa vive uma vida Sim. comum a qualquer outra pessoa. Então a Júlia namora, a Júlia trabalha, vai Uhum. fazer faculdade, né, Júlia? Vou fazer Se Deus faculdade. quiser. Você vai fazer o quê? Eu tô pensando ainda, ou eu vou fazer gestão, ou eu vou fazer designer, que é um sonho meu desde os meus 14 anos, que já englobando na área do trabalho, que eu sempre, com 14 anos, eu falei assim, nossa, eu vou fazer faculdade. Uhum. Eu achava que com 18 anos eu estaria formada e tudo mais, não sei o quê. Aí eu falava assim, nossa, eu vou fazer faculdade na UniBH, que lá no Buritis, né? Aí minha mãe, Júlia, mas UniBH, por que UniBH, minha filha? Tem tanta faculdade. Eu falei assim, não, eu vou estudar lá. E muita gente, Júlia, mas por que que vai ter... Eu falei assim, mãe, eu vou lá. Eu vou ficar Uhum. lá. E é não- onde você trabalha hoje, né? É. Aí eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu vou entrar lá de qualquer jeito. Ou trabalhando, ou estudando, mas eu vou entrar lá. E muita gente, Júlia, mas por quê? Eu falei assim, não, mãe, confia no processo. Eu simplesmente falei, confia no processo que vai dar certo. E a mãe tá assim, Júlia, mas tá bom, né? Vai, eu vou confiar no processo, vai. Aí a mãe tá assim, Júlia, mas tá bom. E você quer fazer o quê? Eu falei, não, eu quero fazer design de interiores. Que é minha vontade desde os meus 14 anos de idade. Aí a mãe tá assim, Júlia, mas tá bom, você vai querer fazer aonde? Eu falei, eu vou querer fazer na Uni. E a mãe tá assim, Júlia, mas pra que na Uni, minha filha? Eu falei assim, mãe, confia no processo que vai dar certo. E a mãe tá assim, tá, beleza. Meu pai tá assim, gente, o que que a Júlia tá arrumando? Pelo amor de Deus. E o problema é que ela não queria fazer o Enem. Eu não Então, queria fazer o Enem, eu é, queria entrar como- naquele... Já fez o Enem? Não, Não, nunca fiz. não fez o Enem. Nunca fiz até hoje, inclusive. É, Mas ela estando trabalhando lá na Uni, você consegue estudar lá sim, sem hoje, precisar fazer o Enem? hoje sim. Isso. Hoje ela tem como funcionária, né? Ela tem direito a uma bolsa. Que Eu tenho, bem. eu Mas tenho o Enem, assim, a o Enem, gente falou o tempo todo com ela, Júlia, é uma barreira que você precisa passar, não é, vou tirar nota ruim. Eu disse, não, a nota vai ser de acordo com o seu conhecimento. É. Só que ela não quis fazer o eu não quis Enem fazer. e chegamos até a fazer, né? Ela fez até uma provinha, conseguiu uma bolsa, acho que de 30%, mas mesmo assim ainda era muito caro, o curso é caro. Eu disse, Júlia, vai ter que ser o Enem, se você não fizer o Enem. E aí, graças a Deus, ela teve, né, essa oportunidade de trabalho lá, que ela tem direito à bolsa, né? Uma bolsa de 90%. Então, o ano que Glória a vem, Deus. Vamos ter uma designer ou uma é, gestora? é, Isso. Que bênção. Aí, Dá minha mãe... tempo de fazer as duas, não É, tem dá problema. é, dá. Jovem Não, tá ainda. muito Mas jovem. assim, só porque o nosso tempo ali já tá. Gente, falta 1 minuto. Nem parece, né? A gente vai Sério? conversando. Nossa, Eu Só falei para que passa voando. finalizar com a Jane aqui, Jane. Eu queria que você deixasse um recado para as outras mães, porque a gente sabe que tem muitas mães passando pelo desafio, né? Uhum. De ter um filho com um diagnóstico e às vezes acha que está perdido, né? Uhum. Nossa, agora meu filho tem uma paralisia cerebral, não vai conseguir fazer nada. A gente vê a Júlia Uhum. como um exemplo, né? Eu creio que teve muita persistência da sua parte, ainda mais numa época que não tinha nada voltado, Uhum. né, para as pessoas, nessa questão da inclusão, né, de adaptar. Mas Uhum. qual recado você gostaria de deixar para essas mães? Eu acho que o principal, acho que primeiro é a fé, né? É não deixar se abalar, independente das circunstâncias. O conhecimento, eu acho que principalmente hoje, vou dizer que na minha época não tinha tanto, mas hoje a gente tem muito apoio, né? Tanto do governo, tanto mesmo da sociedade. Então, é não desistir e ver a criança atípica não como uma criança incapaz, né? Então, a Júlia nunca foi, mesmo na condição dela, a gente nunca tratou ela diferente. Então, não tratar a criança diferente, né? Como eu falei, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações. É identificar qual que é a dela e ela vai seguir a vida dela. Então, assim, primeiro é a fé e não realmente tratar essa criança diferente. Ela é uma criança que realmente vai ter a sua história, vai ter a sua trajetória. E é claro que, como mãe, como família, a gente acolher, eu creio que se não querer demais, mas sempre estar acolhendo, né? E pautado na palavra de Deus, né? Que Deus não faz acepção de pessoas.
Então, nós também podemos fazer, né? E a- Ótimo. Pode falar. Pode falar. E a Júlia, assim, eu acho que ela já até falou, né? Eu sou assim, Eu sou assim. né? Não tem por que ficar justificando. Essa é quem você é, Deus te fez Sim. assim, é o que a gente leu no início, né? Sim. Todos os seus dias estão escritos no livro dele, né, Julinha? Sim. E eu queria agradecer vocês. Eu acho que a gente tem papo aqui para um outro podcast. Quem sabe a Uhum. gente marca um outro, né? Uhum. Eu queria ouvir muito mais a Júlia nas Porque a história é experiências muito dela. grande. Eu imagino que tem muita coisa ainda para contar, mas o nosso tempo é muito limitado, né? Sim, Uma sim. hora passa assim, a gente nem vê, né? Mas eu queria agradecer vocês, né, Bruno? Eu queria agradecer vocês também, né? Para quem está conhecendo agora, a Jane ajuda a gente lá no IBA de Inclusão, né? A Júlia, a Jane também, a Júlia. No Libras, né? Sim. Nas coordenações. São pessoas que estão ativas na igreja, na obra. E eu gostaria de agradecer vocês aí Uhum. pela persistência, pelo trabalho, Uhum. por tudo. Não, eu que agradeço. Nem entramos nas Libras, né? Ainda tenho É, Falando sobre é, isso, né? como foi a Libras Mas da minha vida. Mas vamos ter oportunidade. é vai isso sim, mesmo. né? Então a gente fica aqui com esse episódio, né? Se Deus quiser, vamos marcar novamente, Sim. né, gente, para contar um pouco mais dessa história, falar um pouco mais de detalhes, né, da Julinha. Mas eu sei que ela tem mais coisas para contar, porque a Muito gente já mais. bateu alguns papos, né, Júlia? Sim. E fica pro próximo, né? Você não perca esse nem os próximos episódios, que vai estar muito bacana. Ouvir um Uhum. pouco mais dessa história e a gente fica por aqui. Que Deus abençoe vocês. Amém. Até mais. Obrigada. Tchau.